Cristo. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Se você está frio, eu sinto tremendo demais mesmo. Porque, irmãos, por mais que eu conheça a palavra, eu sempre falo para Deus que o meu intelecto não pode fazer nada, não pode mudar a vida das pessoas. Eu falo para Deus que o meu intelecto não pode mudar nem a minha vida mesmo se ele não mudar. Aleluia. E de tudo que eu sei, na verdade, é apenas humano. Não é para transformar a vida das pessoas se o Senhor assim não se fizer presente em cada ministração, em cada palavra que pregamos. Porque precisamos entender, irmãos, que é o Senhor que faz. Glória a Eu Deus. vi aqui no domingo passado um agir de Deus tão poderoso após a ministração da Marli. E entendi, irmãos, que não foi a Marli que fez foi Deus. Glória a Deus. Ela apenas foi um canal de bênção para nossas vidas. E é bom que todo homem entenda isso, irmãos, que por mais que você estude, por mais que você aprenda alguma coisa, se o Senhor não estiver inserido nisto que você está fazendo, aprendendo, nada vai acontecer. É verdade. Amém, queridos? Amém. Nós estamos nessa noite na nona porta, que é a porta da... Porta da... Vamos lá, irmão. Porta da... Renúncia! Por que vocês estão com medo de falar de renúncia? Vira para o irmão que está do seu lado e diga: aperta o cinto. Aperta o cinto. Porque o caldo hoje é grosso. Eita, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu prego muito sobre bênção, falo de Espírito Santo, mas eu acredito que esse é um ministério particular que Deus me deu. Só que é difícil não viver. Porque a gente falar de renúncia, de santidade, de vida em Deus, não é fácil não. Porque eu tenho um negócio comigo que não adianta você falar do que você não vive. Falar para alguém ser santo, dizendo que você é um relaxado e não tem compromisso com Deus, é muito fácil. Então, antes de você escolher um ministério em Deus, pense bem. Pense bem, porque o pastor Rodrigo escolheu a loucura dele de querer ser usado por Deus sem expulsar demônio, então de vez em quando tem que enfrentar os demônios dele. Não é fácil. Então, cada um de nós temos um ministério em Deus. E isso não é fácil de ser vivido. Amém, queridos? Amém. Eu quero ler com vocês nessa noite. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 14. Glória a Deus. Aleluia! Lucas 14, 25. Diz assim: e uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filho, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não levar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construção e não conseguiu terminá-la. O qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000.
Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condição de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para o adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Irmãos, eu poderia falar aqui daquele texto que Jesus, usando a vida de Mateus, diz que quem quiser vir após ele tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Mas eu achei por bem, dentro desse texto, analisei, pensei, eu achei muito bem as palavras de Jesus colocadas aqui, falando sobre ser discípulo. Porque ser discípulo não é algo apenas que alguém decide ser. Para ser discípulo precisa ser chamado, precisa ser comissionado e precisa ter qualidade de discípulo. Muita gente quer ser discípulo de Jesus, mas pouco querem viver aquilo que Jesus tem estabelecido como padrão para suas vidas. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que a igreja do Senhor, o pastor orando aqui, eu prestei bem atenção. Nós estamos dizendo que a igreja do Senhor está cheia de pessoas. O Brasil hoje é mais de 40% de cristão. E eu digo para vocês que isso para mim é uma vergonha. Como um cristão, alguém na mídia dizer que já somos mais de 40% de crente no Brasil. Eu digo para vocês que é uma vergonha esse número. Porque como igreja, irmãos, nós precisamos sermos relevantes. Nós precisamos fazer a diferença. Se a rainha Elizabeth um dia disse que ela tinha medo de um crente de joelho, como que o Brasil, com mais de 40% dos cristãos, não traz transformação, não traz uma grande relevância e não muda a história desse país? Logo eu entendo do porquê que isso não é possível acontecer. Porque nós temos uma igreja onde eles querem andar de mão dadas com Deus no domingo, mas na segunda, na terça até o sábado, eles querem andar de mão dada com o mundo. Então essa igreja para Jesus não serve, essa igreja não tem importância. Essa igreja é uma igreja que ele vai vomitar da sua boca. Essa é uma igreja que o Senhor não pode se agradar dela, porque é uma igreja que não causa mudança e nem impacto na nossa sociedade. Isso eu não digo no geral, irmão, porque nós sabemos que temos crentes sérios, nós temos igrejas sérias. E quando eu digo igreja, eu estou falando de placa, não estou falando de pessoas. Nós temos pessoas muito comprometidas em Deus. Aleluia. Mas a sua suma maioria são só apenas participantes de culto. Pessoas que não gostam de ouvir a verdade, não aceitam a verdade. E quando elas ouvem um sermão muito duro, elas vão para casa e dizem: nunca mais eu volto naquela igreja, porque aquela igreja não tem o que eu fui buscar. De fato, aquela igreja não tem o que você veio buscar, porque nessa igreja não pode ter pecado, nessa igreja não pode ter mentira, nessa igreja não pode ter o que lhe agrada, nessa igreja precisa ter a verdade é a palavra que liberta qualquer crente para morar no céu. Aleluia! Se você ouve desse altar uma palavra e você volta para casa triste, é porque de fato você não nasceu para o Evangelho. E abrindo um parênteses aqui, irmãos, eu observei os versículos que Jesus falara. Os versículos que eu particularmente pensei muito. Que foi os versículos de número 27, 28 e 29. E eu observei esses versículos aqui, que Jesus está falando de se preparar para construir. Já entro na mensagem aqui. Eu achei bastante interessante a colocação de Jesus, quando ele disse que uma pessoa não se preparou para construir a casa, e chega no final e para e todo mundo zomba deles. O que eu entendi nesses pequenos versículos aqui, irmãos? É que muita gente veio para o Evangelho e não entendeu onde estava entrando. E quando ele entrou,
ele não quer se equipar, ele não quer se preparar. E as pessoas à sua volta ficam olhando para ele, zombando dele, porque ele não tem qualidade de crente. Ele não tem testemunho de crente. Ele não se apresenta como crente. E todo mundo que está à sua volta zomba dele, dizendo: para ser crente que nem você, eu não quero ser um crente. Eu já ouvi isso, irmãos. Já ouvi pessoas falar isso. Eu ouvi pessoas falar assim: ó, para ser crente que nem fulano, eu não quero ser crente. Para estar todo dia na igreja, mas ser igual a fulano, eu não quero ser. Irmãos, isso me causa pavor. Porque se alguém olhar para mim e falar assim: eu não quero ser crente que nem você, eu não sei se no outro dia eu não dou cabo da minha vida, não, porque isso para mim é vergonhoso demais. Isso para mim é triste. Alguém olhar para mim e dizer que não quer ser crente como eu, porque eu não tenho exemplo de vida, eu não tenho exemplo como cristão. O meu testemunho não fala nada. Eu não consigo ganhar ninguém através do meu testemunho. Isso é triste. E na maioria dos lares cristãos, se você sentar com os filhos dos crentes e perguntar: você queria ser um crente que nem meu pai? Ele vai dizer: que nem meu pai eu não quero ser um crente, que nem minha mãe eu não quero ser um crente. Porque eles não são crentes dentro de casa, eles são lá fora, eles são em qualquer lugar, mas dentro de casa eles não são crentes. Mas vamos lá, irmãos. O que é renúncia? Renúncia é abrir mão de algo, é dizer não quando a vontade é dizer sim. Mesmo que algo seja um direito natural que tenhamos, muitas das vezes deve ser renunciado. Jesus disse que quem quer seguir Ele teria uma vida de renúncia. Deixamos muitas coisas para entrar com Jesus, para estar com Jesus. Esta é uma questão de escolha ou preferência. Qual dos dois você quer colocar hoje? Uma escolha ou uma preferência? Uma escolha ou uma preferência? A escolha. Uma escolha. Você precisa decidir que renunciar é você dizer não quando na verdade você quer dizer sim. Você precisa renunciar ao seu padrão de vida. A Cris falava aqui sobre Filipenses capítulo 2, irmãos, e eu fiquei observando Jesus, quando Paulo disse que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando de si mesmo, tomando forma de homem. Jesus renuncia o seu poder, a sua posição, para se tornar como homem. Mas Deus o exaltou sobremaneira. Por causa da sua renúncia, Deus exaltou Jesus, irmãos. Porque quem renuncia às coisas do mundo, Deus não deixa ele desamparado, não deixa ele abandonado, não deixa ele confundido, não deixa ele largado, porque aqueles que renunciam têm galardão no céu, porque Deus é poderoso para olhar suas atitudes, as suas obras, o seu comportamento e virar do céu e dizer: eis o meu filho lá na terra que dá testemunho sobre a minha palavra, sobre o meu evangelho, e desse eu me agrado. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é vergonhoso quando já diz que Satanás se eleva às alturas e se apresenta diante de Deus. Por que Satanás se apresenta diante de Deus, irmãos? Ele chega e diz assim: olha lá, Rodrigo, está vendo? Você fala tão bem de Rodrigo, mas olha o que Rodrigo está fazendo na terra. E aí Deus não pode fazer nada. O diabo se apresenta diante de Deus para apresentar as nossas iniquidades, a fim de que Deus bloqueie as nossas bênçãos, irmãos. Salomão vai dizer em Provérbios 21:17 que os prazeres não trazem prosperidade, pelo contrário, empobrece qualquer homem. Por isso que tem gente que tem uma vida amarrada, não vai para lugar nenhum, não sai do lugar, tudo que tenta fazer não dá certo. Aí quando você vai ver, está lá vivendo uma vida promíscua, vivendo enganando todo mundo, uma vida de erro, de engano, de pecado, e quer que a sua dê certo, não tem como dar certo, irmão. Nós somos uma igreja relevante, a igreja relevante precisa ter uma vida de santidade em Deus. Aleluia. Não adianta chegar no domingo com a
uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus não foi derramado em vão, foi derramado para lavar a sua igreja. O sangue de Jesus foi vertido para te lavar, para te purificar. Você não pode ser escravo do diabo, não pode ser escravo do pecado. Deus tem um chamado na tua vida, na tua história. Ele tem um homem excelente com você. Então não aceite o diabo se andar e bagunçar com a sua vida. Seja um crente relevante. Não seja um crente, irmão, que brinca com as coisas de Deus. Seja um crente transformado. Seja um crente purificado em Jesus. Precisamos renunciar aos prazeres. O hedonismo vem de uma palavra grega que quer dizer hedone. Ele diz que nós podemos viver uma vida de prazeres. É uma filosofia de vida que prega que cada pessoa deve satisfazer todas as suas vontades. Isso tem sido visto cada vez mais pela sociedade atual. Uma constante busca pelo prazer é a rotina do homem moderno. As consequências disso é que quando não consegue realizar seus desejos, a pessoa se sente frustradas, decepcionadas e depressivas. Agora eu pergunto, irmão, como é que nós, como cristãos, podemos viver uma vida cheia de prazeres? E eu não estou falando do prazer em ser um crente, uma pessoa bem-sucedida. Nós estamos falando de prazeres aqui, nós estamos falando de uma vida errada, de uma vida de pecado. Aonde a filosofia do mundo diz que você pode viver todos os prazeres. Você pode fazer tudo o que quiser. Você pode estar engajado em tudo que você desejar. Mas aí, irmãos, como é que nós podemos viver uma vida cheia de prazeres? Lembra do que Jesus disse? Que quem é nascido da carne é carne. Mas quem é nascido do Espírito é Espírito. E infelizmente, irmãos, infelizmente, nós teremos pessoas que nasceram da carne e vão morrer na carne. Infelizmente. Quantas pessoas você não conhece, que você vê há anos lutando para vencer a carne e a pessoa volta e retrocede novamente? A gente senta, a gente conversa, a gente orienta, passa um mês, passa dois, daqui a pouco a pessoa está lá envolvida na carne novamente. Irmãos, não podemos viver assim. O pecado na vida de um crente, ele tem que ser um acidente, e não pode nem ser um acidente. Mas se for, tem que ser um acidente e não uma prática. Tem pessoas que parecem que têm prazer em pecar, tem prazer em errar. Pastor, o senhor está falando dele porque o senhor sempre tem uma vida muito boa. Eu sei de onde eu vim, irmãos. Eu sei o sem vergonha que eu já fui, e não tenho vergonha de dizer isso para ninguém. Eu já sei onde eu vivi. Eu sei com quantos anos eu comecei a errar. Mas eu permiti Deus me restaurar. Eu decidi que eu tinha direito a uma vida melhor, uma vida diferente. Aleluia! Você tenta fazer as coisas, não prospera, não dá certo. Por quê? Porque você está vivendo uma vida errada. Se Isaías disse que Deus não pode ouvir a nossa oração, imagine nos abençoar. Não é isso que Isaías 59 vai dizer? Todo mundo ama o versículo 1, eu gosto é do 2. 59 diz esse, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas aí no 2 ele diz algo, irmão, interessante. Você pôr para mim, por favor? O versículo 2. Glória a Deus. Do 59 de Isaías. Glória a Deus. Dá para ver, irmão? Sim ou não? Vamos ler todos nós. 1, 2, 3. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós
vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos sofra. Sou eu que estou dizendo? Diga comigo, quem está dizendo é a maior autoridade da igreja. A Bíblia é sagrada. A Bíblia é sagrada. Aleluia. Quem está dizendo é a Bíblia, irmão, não sou eu. Se Deus não pode nos ouvir, imagine estender as suas bênçãos para nós. O problema é que a gente comete um monte de erro e está achando que Deus é um vovozinho que está sentado numa cadeira com a perna cruzada dizendo assim, não tem problema, pode continuar errando, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo uma vírgula, não vai dar tudo errado, você vai se afundando, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e você começa errando numa coisinha, daqui a pouco está fazendo outra, e quando você vai ver, você está todo embaraçado, todo enrolado, a vida toda bagunçada, família destruída, sabe por quê? Porque um pecadinho torna um pecadão, a vida começa pequena e começa crescendo. Quando você vai ver, você não tem mais aonde sair, sabe por quê? Porque o diabo te aprisionou e você não consegue se libertar por causa do pecado, irmãos. O pecado nos destrói, o pecado nos mata. E a Bíblia diz que até o pecado tem salário, sim ou não? Tem ou não tem? Sim. Diga comigo, o pecado tem salário. E qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? Então toma cuidado, irmãos. Toma cuidado, nós somos a igreja do Senhor. Pastor, as portas que estavam anterior estavam tão boas. Falando de bênção, falando disso, falando daquilo. Irmão, quem disse que tem bênção maior do que falar sobre renúncia para ir morar no céu? É verdade, Deus. Irmãos, nessa igreja, nós pregaremos sobre tudo, irmãos. Glória a Deus. Nós acreditamos na prosperidade, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Se você não acredita na prosperidade, então você não acredita em Deus, porque o nosso Deus é um Deus próspero. Nós precisamos também acreditar que precisamos ter uma vida de santidade, porque o nosso Deus é santo. Então não quero só a parte boa, não. Escolha a boa parte. O pessoal não gosta de cantar aqui, eu escolho a boa parte. Escolha a boa parte. E qual é a boa parte? Jesus. Então não vive nos prazeres desse mundo, não. Em João 3,6 que eu falei, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus está falando para Nicodemos, para ele nascer de novo. Por quê? Porque todos os dias nos dá a oportunidade de nós nascermos de novo. Se você pecou ontem, você tem a oportunidade de se arrepender hoje. Aleluia. Foi pregado sobre arrependimento, então se arrependa. Se arrependa. E o mais engraçado, tem alguém com mais de 30, 25 anos de crente que nem eu aqui? Tem? Tem não? Todo mundo novo? Nós vivemos uma época, irmãos. Nós vivemos uma época que quando o crente colocava o joelho no chão, o crente estava tudo chorando. E você ficava pensando, o que está acontecendo, meu Deus? Todo mundo chorando. Não é, irmãos? Havia pecado no dia anterior e quando ia orar, tinha um grande arrependimento dentro da pessoa, a pessoa chorava, esperneava, porque ele sabia que a presença estava longe. Hoje os crentes estão pecando, eles estão cheios de remorso. E remorso não é arrependimento, irmãos. O remorso traz culpa. O remorso diz que você não tem direito, mas o arrependimento traz convencimento do Espírito Santo dizendo, você é perdoado, você é amado, você é restaurado. O Pai está aqui para te perdoar em nome de Jesus. Aleluia. Não seja um crente cheio de remorso, cheio de culpa. Se arrependa de coração de fato. Lance sobre o Senhor as suas misérias, os seus erros, e diga a Deus, eu me arrependo, e chore bastante, mas chore mesmo, dizendo, Senhor, me perdoa, eu preciso do teu perdão. Precisamos voltar, irmãos. Precisamos voltar a nos arrepender de fato. A gente pegou agora, Marlinho, o nosso pecado em um bolo, dizendo assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Não é perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa esse pecado, perdoa aquele pecado. E vai dando nome a cada um, porque você fez um individualmente.
Senhor, perdoa até os pecados que eu já esqueci. Até os que eu já esqueci, perdoa, Senhor. Porque, irmãos, não dá para viver de qualquer jeito. Renuncie o pecado. Renunciar ao pecado é uma parte essencial da vida cristã. Paulo destaca que devemos considerar-nos mortos para o pecado, vivos para Deus em Cristo Jesus. Opor-se ao pecado não é apenas uma restrição, mas uma libertação para vivermos uma vida santa e alinhada com a vontade de Deus. Precisamos, irmãos. Quem era Paulo? Quem era Paulo, irmão? Todo mundo gosta de ouvir as cartas paulinas, de ler as cartas paulinas. Mas pouca gente entende a vida miserável que Paulo levava. Paulo tinha uma vida tão horrível que Deus fez questão de mudar o nome dele de Saulo para Paulo. Porque Saulo era uma pessoa marcada, era uma pessoa aprisionada, era uma pessoa cativa. Mas o Senhor vem e resgata Saulo de Tarso, transformando ele em um Paulo. E esse Paulo vai dizer assim: a vida que antes eu vivia, agora já não vivo mais. Esse Paulo agora que era prisioneiro, começa a libertar pessoas. Paulo escreve uma carta ao Onésimo dizendo: Onésimo, meu filho, recebe o meu filho. E te digo mais, se ele te deve alguma coisa, coloque meu nome. Paulo recebeu, irmão, liberdade em Cristo e passou a oferecer também. Paulo não era um crente meia boca, não, irmãos. Paulo não era um crente que uma hora estava cultuando ao Senhor com muita alegria e passava 2 dias, estava igual uma galinha de Angola, envolvida no pecado, no erro, não. A igreja atual é uma igreja difícil, irmãos crentes. Passa um mês firme e 2 meses vacilando. Passou a semana firme, 2 semanas vacilando. Até quando vamos cochear entre 2 pensamentos? Precisamos ser crentes de verdade. Um ano firme, outro ano firme, outro ano firme. E assim viver todos os dias em nome de Jesus. Para desse negócio de todo dia estar fraco, todo dia estar caído, todo dia estar desanimado. Você é crente lavado no sangue de Jesus. Você não pode viver de qualquer jeito, um dia caído, outro dia de pé. Você precisa decidir estar de pé sempre. De joelho diante de Jesus, mas de pé, para anunciar o Evangelho, para envergonhar o teu inimigo. Aí hoje você está firme, amanhã está lá caído e o diabo olha para você e fala assim: eu sabia que não ia durar. Eu sabia que não ia durar. Já caiu de novo. Já desanimou de novo. Peraí, irmãos. Peraí. Porventura sou eu melhor do que vocês? Não. O pastor, o bispo Rodrigo é melhor do que vocês? Não, irmãos. É questão de escolha. É questão de decidir. Eu quero uma vida nova em Jesus. Aleluia. Para com esse negócio. Um dia está de mão dadas com o Senhor e no outro dia está de mão dadas com o erro. Hoje você ora 2 horas da manhã, não ora nem 1 minuto. Hoje você lê a palavra, amanhã não lê nada. Hoje você jejua, amanhã não jejua. Para com esse negócio, irmão. Hoje está de mão dadas com o céu, amanhã está de mão dadas com o inferno. Tem que parar com isso. Você precisa ser um crente alicerçado em Jesus. Aleluia. Não podemos continuar desse jeito. Não podemos. Os prazeres do mundo não podem romper a nossa aliança com o Senhor. Não pode, irmãos. Os prazeres do mundo não podem tirar a nossa comunhão. Então você precisa renunciar. Você precisa abandonar. Você precisa dizer: chega. Vivi até hoje, mas a partir de hoje não quero mais viver assim. Aleluia. Precisamos renunciar, irmãos.
Você precisa ser um crente que precisa declarar que tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. E o Senhor vai assinar embaixo. A gente gosta muito das histórias dos homens do passado da Bíblia. Mas será que eles eram melhores do que nós? Sim ou não? Não. Eles não eram melhor que eu e você. Abraão está lá esperando o nosso dia chegar, mas assim: ei, eu quero compartilhar com você minhas histórias, você compartilhar só comigo. E o que você vai dizer para Abraão? Não, eu era um crente fraco, vivia só caindo, só vivia tropeçando. Um dia eu estava na igreja, mas outro dia eu estava no mundo. E Abraão vai para você e falou assim: se fosse você, tinha até vergonha de contar essas histórias. Porque eu achei que você ia chegar aqui para dizer assim: oh meu Deus, sempre me honrou, eu era um crente filho. Eu era um crente que se o demônio caísse, eu podia colocar a mão na hora e ele saía. A maioria da igreja, irmãos, que está um demônio, eles saem correndo. Mas não é para cima, não é para longe. Por quê? Porque a vida não condiz. Lembra? Eu te expulso no Deus de Paulo. Paulo eu sei quem é, mas você não. Toma aqui um cacete. Porque crente que não tem vida em Deus, irmão, passa vergonha. O diabo vive envergonhando. Precisamos renunciar. Olha o que Romanos 6, 11, 12 e 13 estão dizendo. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Fazendo que vocês obedeçam aos desejos. Não ofereçam os seus membros, os seus corpos ao pecado, como instrumento de justiça. Antes ofereça-se a Deus como quem voltou dos mortos para a vida. E ofereça os membros do seu corpo a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês estão debaixo da lei, mas não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de maneira nenhuma. Nem vou pecar porque eu estou debaixo da graça. Irmão, quem vai ser severo, a graça ou a lei? Não tem medo não, se errar não tem problema. Quem vai ser severo, a graça ou a lei? Quem? Quem acha que é a lei? Levanta a mão aí e me ajuda. Eu gosto de compartilhar comigo, me ajuda? Quem acha que é a lei? Quem acha que é a graça? 3 pessoas que é a graça. Deixa eu explicar. No Êxodo, o Senhor diz assim: se te deitar com a mulher do teu próximo, você vai ter cometido adultério com ela. Na graça, o Senhor diz assim: se tu olhares para uma mulher, não diz nem que ela é casada, mas diz só se olhar, e em teu coração desejares, já te digo que pecou com ela. Então não confunda a graça, porque não é de graça. Não confunda, irmãos. Na lei eu precisava cometer o ato. Na graça, Jesus disse que só meu coração desejar, eu já estou arruinado. Então toma cuidado. Não vai bagunçando não, porque foi de graça, foi pela graça, mas não foi de graça não. Então o negócio é sério. É que a gente acha que uma olhadinha, uma palavrinha, uma brincadeirinha, e está tudo certo. Cuidado, irmãos. Cuidado. Primeiro, a Bíblia diz que a candeia do corpo é os olhos. Se os teus olhos for bons, seu corpo terá luz. Mas se ele for mau, seu corpo terá treva. Então já começa por aí. Então toma cuidado, irmãos. Toma cuidado. Mas se renunciarmos, o Senhor tem liberdade para nós, sim ou não? Sim. Em João 8:36, Jesus proclama a liberdade. O que ele diz? Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
encontrada na renúncia ao que nos aprisiona, que é o pecado. E alguns dos pecados, irmãos, estão inseridos como egoísmo, inveja, pornografia, mentira, murmurações, ambições desenfreadas. São algumas das coisas que nós cometemos no dia a dia. São alguns dos pecados que estamos praticando todos os dias. Então, quando a Bíblia diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas após esse libertar, o que precisamos fazer? Renunciar. Renunciar. Alguém comete um delito e vai para a prisão. Toda sentença tem um tempo, sim ou não? Após cumprir essa sentença, a pessoa se torna uma pessoa livre. O que ela precisa fazer para não voltar novamente? Renunciar e não praticar mais. Mas tem gente que parece que gosta de continuar aprisionado, continuar preso, sendo cativo. Comete um erro, aí é solto, comete outro novamente aprisionado, é solto, comete outro novamente aprisionado, e vai sendo aprisionado dia após dia, e assim é conosco, irmãos. Jesus nos liberta de algo ontem, e hoje já estamos envolvidos em outro, nos liberta desse outro hoje, amanhã já estamos envolvidos em outro, e vamos vivendo aprisionados dias após o outro. Se o Filho do Homem for libertar verdadeiramente, sereis livres, mas renuncie em nome de Jesus. Precisamos renunciar, irmãos. Não podemos abusar. E se no momento que você cometeu um delito, o Senhor vier te buscar, a morte bater a tua porta, para onde você vai? Você sabe para onde você vai? Um outro tem tempo de se arrepender, sim ou não? Não. Se no momento que você cometeu um delito, o Senhor vier te buscar, você vai para o inferno. E ele disse que ele não veio para que nenhum se perca, a não ser o filho da perdição. O Senhor não quer nos perder, irmãos. O Senhor não quer nos perder e não quer perder para o diabo. Então você precisa decidir aproveitar essa liberdade. O pecado frequentemente é descrito nas Escrituras como uma forma de escravidão. A escravidão acabou, mas muita gente continua escrava ainda, aprisionado. Pessoas que não conseguem se livrar. Pessoas que não conseguem abandonar o erro, o passado. Está parecendo um povo que saiu da terra prometida com saudade de alho, com saudade de cebola. Irmão, alho é uma bênção para temperar comida, mas desejar alho, cebola, se tinha maná do céu, tinha carne fresca, no sabor que devia, e a pessoa está desejando coisas pequenas. Irmão, desejar no passado é desejar coisas pequenas. Anseie para o futuro, olhe para a frente, siga em frente. Jesus tem coisas grandes para você. Jesus tem coisas grandes para você. O Dr. Mike Murdock, ele diz assim: se teu passado fosse bom, você teria ficado lá. Percebeu? O ano passado foi 2023. Estamos em 2024. Na sequência vem um ano novo, né? Um ano novo, irmão? Sim. Ano velho, irmão. Não está ficando mais velho, não é novo, não. Mas você percebeu que nós estamos avançando? Irmão, quem se prende ao passado compromete o seu presente e assassina o seu futuro. Esquece do teu passado. Abandona esse passado não te fez bem. Esse passado te fez caminhar, te fez chegar onde você está. Então, pelo amor de Deus, esquece o passado. Olha para o futuro. Pastor, porque eu não consigo me levantar, porque eu fico lembrando do que eu cometi de errado. Pelo poder do sangue de Jesus, anula esse passado e diga: o sangue de Jesus é suficiente para me perdoar, para me libertar, para me restaurar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem me fortalece é Jesus. É Jesus que me fortalece. Então esquece
parecia que não ia vencer porque eu ficava preso ao meu passado. Colocava meu joelho no chão e o diabo começava a maquinar na minha mente, me lembrando do meu sangue, eu não me levantava, não saía do chão, continuava errando, mas o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar, e se Ele nos perdoa, está perdoado, pronto e acabou. É Ele que nos perdoa, irmãos. O diabo não tem legalidade para nos acusar, é Jesus que nos perdoa. Não importa o teu passado, não importa o erro que você cometeu, Jesus é poderoso para te perdoar e te dar uma segunda chance. Ele é poderoso para te dar uma segunda oportunidade. Ele é poderoso para fazer isso. A verdadeira liberdade que Cristo nos proporciona não é apenas uma mudança externa, mas uma liberdade interior. É a liberdade do peso, do pecado, da culpa e da condenação. Essa liberdade nos capacita a viver uma vida alinhada com os propósitos divinos, em amor e obediência a Deus. Se o Senhor está te chamando para mudar de vida, alinha a tua vida nele. E quando o diabo te lembrar do teu passado, declara para ele, diga para ele: vem aqui, miserável, eu vou te apresentar o teu futuro. Eu vou te apresentar o teu futuro. Você está apontando o meu passado, deixa eu te apresentar o teu futuro. Porque o meu passado ele pode se apagar agora, ele pode ser anulado, mas o teu futuro nunca será apagado. O futuro dele não vai ser apagado, porque ele vai para lá, queira ele ou não, irmãos. Quem não te abandonou, ele vai para o inferno. Mas você tem a oportunidade de ir para o céu. Você tem a oportunidade de ir para o céu. Você tem a oportunidade de ir para o céu. Em nome de Jesus. É por isso que o diabo quer te aprisionando, te acusando, porque ele quer que você vá junto com ele. Ele quer que você vá junto. É por isso que ele bate todo dia lá dizendo: ei, lembra do pecadinho de ontem. E aí você se prostra, você se entrega. Quando ele se apresentar para você, ele não me lembra. Quem disse? Não tem amnésia? Me lembra? Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus de Nazaré, vem aqui, Senhor. Aleluia. Perdoa esse pecado que eu cometi. E você vai ver o diabo partir e retirar, sabe por quê? Porque quem Deus perdoa está perdoado. Aleluia. Ele disse: eu sou. E fora de mim não há. Eu sou o que apaga as suas transgressões. E por amor de mim, dos seus pecados não me lembrarei mais. Aleluia. Quem está lembrando seu pecado, seu passado é o diabo. Deus já se esqueceu dele faz tempo. Então para com isso. Dá um salto para cima e diga: eu vou vencer, eu vou romper, porque meu Deus não se lembra mais. E eu nasci para dar certo. Você nasceu para dar certo em nome de Jesus. Você nasceu para romper. Deus está te esperando de braço aberto, dizendo: vem, porque eu estou te esperando em nome de Jesus. Irmão, não aceite. Renuncie mesmo, porque há um tempo de glória, há um tempo de vitória, há um tempo glorioso te aguardando em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu te perguntar algo. Você tem coragem de se contrapor ao pecado hoje? Sim ou não? Aleluia. Você tem coragem de se colocar contra o pecado hoje? E viver uma vida santa em Deus a partir de hoje? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você tem? Aleluia. É isso que Deus quer. Aleluia. É isso que Deus quer. Deus quer que você tenha coragem de se colocar contra o pecado hoje. Glória a Deus. Irmãos, ainda que pareça difícil, não foi fácil não vencer a pornografia, não. Pastor, crente, pregando na igreja. Ou vida miserável. Ou vida difícil eu vivi durante anos. Pecava, colocava o jeito no chão, chorava. Dizia: Deus me perdoe. E na semana seguinte estava eu lá de novo envolvido. De novo. E eu falava: Senhor,
pastor, eu vou deixar de ser crente, porque esse negócio de ser crente não é para mim não, eu estou me envergonhando. Por mais que eu lute, eu não consigo. Não estou falando isso para te comover não, irmãos, era a minha realidade. Uma vida miserável, não conseguia dar um passo para frente. E quando dava um para frente, era 2 para trás. Não ia, não rompia, orava. A igreja era com 10, 15 anos, a gente no mesmo lugar, nem pastoreando naquela igreja, e a quantidade de membros não aumentava. E as irmãs, coitadas, vamos orar, Deus vai encher. E eu sabia no meu íntimo que eu era o causador daquela desgraça toda. Porque onde há o pecado não pode abundar a graça. Lembra de Acã? Acã trouxe uma grande derrota para o povo de Deus. Por causa de um homem só, por causa de um pecado. O povo perdeu uma batalha. Mas houve a oportunidade, irmão, de eu poder me redimir. Tive meus processos, encontro com Deus, dimensão. Muita coisa, irmãos, e meu foco era só me livrar daquela miséria. Era só abandonar a vida de pecado. Eu consegui, você consegue também. Aleluia. Eu consegui vencer, você também consegue. Aleluia. Parou por aí? Não, eu continuo renunciando, irmãos. Eu continuo renunciando porque eu sei que é isso que o diabo quer. Que a gente dê um vacilozinho, um tropeço para a gente voltar ao estado anterior. Então você disse que quer se levantar contra o pecado hoje. Esse processo é contínuo. Você precisa permitir a cooperação do Espírito Santo. Permitindo que Ele transforme o seu coração e molde o seu caráter ao caráter de Deus. Você precisa decidir hoje. Não quero que você olhe para ninguém. Porque quem está aqui não pode te perdoar na questão dos seus pecados, literalmente falando. Quem pode te perdoar é Deus. E quando eu digo isso, a igreja pode perdoar o teu pecado. Sim, a igreja pode. Mas muitas das vezes a igreja não quer perdoar, muita igreja quer condenar. Então, tome a decisão hoje de se colocar contra o pecado e decida mudar de vida. Glória a Deus. Decida mudar de vida. Eu me lembro que eu estava em um evento de pastores lá na IAC. O pastor falou sobre mudança de vida, sobre pecado. E você é pastor. Para pastor tudo é mais difícil, irmãos. Tudo é mais difícil para o pastor. Eu falei, meu Deus. Ele falou, não. Se muito pastor aí olhando para mim, me vendo como um pastor pecador, cheio de erro, eu falei, não. Mas irmão, mais engraçado é que quando eu percebi, eu já estava lá na frente de joelho chorando. Eu não sei o que me levou, mas eu sei que eu estava lá chorando. E eu me lembro que o Odilon e algumas pessoas oraram por mim naquele dia. E foi uma bênção, irmãos. Glória a Deus. E eu tive a oportunidade de começar o meu processo de mudança de vida. Nós queremos orar por você nessa noite. Glória a Deus. Nós temos mulheres e homens aqui habilitados, preparados por Deus para orar por você. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Paulo disse que a vida que ele vivia agora, falando,